A origem das palavras é muito interessante e querer saber a etimologia dos vocábulos é algo de que eu gosto muito, em particular, e falo muitas vezes disso. Mas há que dizer que há uns certos perigos nisto. O maior perigo é a falácia etimológica, que é a crença de que a etimologia nos dá o sentido real das palavras, o sentido verdadeiro. Aliás, é isso que está na palavra, na origem da palavra etimologia, mas essa origem engana-nos, porque na verdade a etimologia conta-nos a história das palavras, mas não nos diz qual é que é o sentido real delas agora. Poderá ser um sentido parecido com o sentido original, entre aspas, o sentido que teria no latim ou no grego, que também já não era propriamente o original, porque a palavra já vinha de trás. Poderá ser parecido, mas muitas vezes não é. E esta crença de que havia um sentido original que se foi deturpando é uma crença que nos pode levar a grandes disparates, como se uma palavra no passado fosse mais verdadeira que uma palavra agora, tendo em conta o sentido que as pessoas lhe dão. O sentido das palavras é o sentido que nós lhes damos. E sobre isto eu gostava de propor uma secção de um livro muito bom, um livro já antigo, que há muito tempo que não se encontra nas livrarias portuguesas, mas que agora voltou. E já vou dizer com que edição e por que editora. É um livro de um grande autor português, de um grande filólogo, um dos grandes mestres da língua portuguesa, também já vou dizer quem é, e ele escreveu esta pequena secção deste livro, um livro sobre o estilo da língua portuguesa, um livro sobre como escrever bem em português, um livro muito concreto e muito bem escrito, que aproveitará a todos os leitores que o queiram ler. Mas vou ler então esta secção sobre a tal falácia etimológica. Ele não lhe chama assim, não usa o termo, mas é disto que ele está a falar. A exploração do sentido originário das palavras faz parte, como dissemos, de uma disciplina chamada etimologia. Essa operação é de indiscutível importância para a ciência da linguagem e até para a história das civilizações, porque à origem das palavras podem prender-se factos históricos e sociais de grande interesse. Mas uma coisa é ciência, outra coisa é estilo. Quando escrevemos ou falamos, pouco ou nada nos importa o sentido passado dos vocábulos, a sua história. Só apreendemos da palavra aquilo que é atual. E demais, esse sentido etimológico, se fosse aproveitado, lançaria uma extraordinária confusão sobre os fenómenos da linguagem. Alguns exemplos vão elucidar o leitor. Suponhamos que alguém conhecedor do grego escrevia: o povo italiano é um povo hipócrita. Queria ele dizer, com a sua, fundado na etimologia, igual a ator, que os italianos são naturalmente atores, gostam da exibição espetacular. Como, porém, a palavra tem hoje um sentido muito diferente, o malfadado helenista arriscava-se a não ser compreendido e a coisa ainda pior, a ser incomodado pelas autoridades consulares ou diplomáticas italianas por ofensas a um país estrangeiro. Outro exemplo. Quando apelidamos alguém de marechal, ligamos à palavra uma altíssima significação honorífica, o ponto mais alto da hierarquia militar. O etimologista, enfronhado em seus estudos, vê as coisas de outro modo. Sem perder de vista o significado atual, sobe à origem e observa com um sorriso que a palavra em seus começos queria apenas dizer isto, bem modesto por certo, encarregado de cavalaria. Finalmente, consideremos a palavra coitado, tão portuguesa, tão representativa do nosso brando modo de ser. Quando a proferimos, aludimos a alguém que é pobre ou infeliz, a quem a vida não corre bem, pois a palavra, na sua origem, no tempo dos trovadores, aplicava-se especialmente ao namorado que curtia dores por sua dama. Vão lá pensar hoje nisso, quando se avista um mendigo andrajoso a quem se diz, dando esmola, coitado, tome lá. Vemos, pois, que as palavras têm um curioso romance histórico. É instrutivo conhecê-lo, sem dúvida, mas nunca devemos esquecer a obrigação em que estamos de empregar a palavra no seu sentido atual. O motivo por que os filólogos, os gramáticos, os homens muito eruditos escrevem mal é geralmente este. Não têm presente e fresco o sentimento da língua de hoje. As palavras evocam-lhes representações passadas, conformes à sua etimologia, de modo que, quando escrevem, é um passeio constante pelos domínios da antiguidade. A sua maneira de escrever traz por isso mesmo um cheiro a bafio. É um estilo pretencioso e avilhantado, muito em voga nas academias. Contudo, para uma coisa é útil o conhecimento da etimologia e da história das palavras, para a leitura inteligente dos autores antigos. Quando Frei Luís de Sousa escreve da imbecilidade de sua natureza, não desconfiava porque conhecia suas forças, notamos que imbecilidade está ali no sentido etimológico latino, fraqueza. Seria erróneo atribuir à expressão significado atual, parvoíce. Quando um outro grande clássico, Dom Francisco Manuel de Melo, escreve a respeito das suas cartas familiares. Por todas cintila o queixume, apesar da modéstia que procura embaraçá-lo e desmenti-lo,
teremos de atribuir à modéstia o significado antigo de medida, temperança no sofrimento, resignação. Os bons dicionários deveriam trazer todas estas significações, mas por vezes falham. E as edições dos clássicos deveriam ser cuidadosamente anotadas e apontar estas variações semânticas. Se assim fosse, o leitor poderia efetivamente compreender os nossos autores antigos, apreciá-los e aproveitá-los no que têm de aproveitável, sem perigo de assimilar um estilo que já não é o de nossos dias. E esta secção é do livro Estilística da Língua Portuguesa, de Rodrigues Lapa, um dos grandes especialistas em português, um dos grandes autores sobre a língua portuguesa. E este livro, que já não era fácil de encontrar nas livrarias, ou quase impossível, saiu agora de novo pela editora Através, uma editora de Santiago de Compostela, uma editora que pertence à Associação AGAL, a Associação Galega da Língua, uma associação que defende a aproximação do português e do galego como partes de um mesmo sistema linguístico. E é por isso que editam livros em português e editam este grande livro em português, Estilística da Língua Portuguesa, de Rodrigues Lapa, que está agora nas livrarias também cá em Portugal. E fica aqui a sugestão de leitura deste grande livro sobre o português.